Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Goiás Agro. Como você já sabe, você que nos acompanha aqui já há um tempo, né? A cada domingo, a cada episódio aqui, nós temos recebido personalidades que vivem o agronegócio no seu dia a dia, né? Cada um, claro, na sua área de atuação, e a cada episódio aqui tem sido um momento realmente de muito aprendizado, de muita troca de conhecimento. Então, seja bem-vindo, né? Você que está aqui pela primeira vez, quer acompanhar aí os episódios que já foram transmitidos, tem tudo lá no nosso canal do YouTube. Depois você procura lá Podcast Goiás Agro, que você vai ter aí muitas informações sobre esse setor, que é a locomotiva do nosso país, né? Que é a nossa espinha dorsal, que é a nossa base econômica principal do país aqui no estado de Goiás. E claro, você já sabe também que sempre aqui na minha companhia, né, meu amigo Pedro Maia, engenheiro agrônomo, nosso gerente da Estação Experimental Nativas do Cerrado, da Emater Goiás. Eu iniciei aqui hoje, não me apresentei, né? Sou o Rafael Gouveia, presidente da Emater Goiás. E vamos aqui para mais um dia de bate-papo, né, Pedro? É isso aí, presidente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com essa turma, né, batendo esse papo imprescindível para quem é do agronegócio, né? E já escutamos comentários aí dos telespectadores que acompanham, que cada episódio sai um insight novo, Rafael. A turma quer empreender no agro de qualquer maneira, né? Justamente, hoje não vai ser diferente, né, E Pedro? hoje não vai ser diferente, porque nós vamos trazer aqui sobre o mercado que movimenta mais de 430 bilhões de reais no Brasil anualmente, e o Brasil o estado de Goiás tem uma das 4 maiores cooperativas do país. Então, já dando spoiler, né? Vamos falar aí sobre cooperativa, porque a gente sabe que é um assunto altamente pertinente para o agronegócio. Nosso convidado hoje, presidente, ele é o atual presidente do sistema OCB de Goiás, que reúne a OCB Goiás e a SESCOP de Goiás. Ele também é diretor da OCB Nacional, representando a região Centro-Oeste, e presidente da Garante Goiás. Engenheiro civil, formado pela UFG, tem uma longa trajetória como empresário, gestor público e líder cooperativista. Foi um dos fundadores do Cicobi Engecred, onde atuou como presidente por 7 anos e hoje segue contribuindo no Conselho Consultivo da cooperativa, uma das vozes mais influentes do cooperativismo goiano e nacional. Seja muito bem-vindo, nosso convidado, Luiz Alberto Pereira. Doutor Luiz Alberto, o senhor tá bom? Tudo bem? Olá, Pedro. Olá, presidente Rafael. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz e honrado de estar aqui conversando com vocês e falando um pouco do cooperativismo no agronegócio em Goiás. Luiz Alberto, para nós é um prazer recebê-lo aqui, né? O Pedro fez aí uma boa apresentação, né? Falando um pouquinho aí daquilo que você representa hoje, né? Nesse segmento tão importante do cooperativismo. E, claro, o programa nosso aqui, né? O nome já diz isso, Goiás Agro, realmente a cada programa trazer pessoas que têm contribuído com esse setor. E não tenho dúvida nenhuma que o setor do agronegócio passa pelas cooperativas hoje, né? As cooperativas têm uma participação fundamental em toda a evolução que o agro teve em Goiás e, claro, no Brasil inteiro. Mas, primeiramente, doutor Luiz Alberto, queríamos que o senhor aí já foi apresentado as suas funções, né? Mas você falasse um pouquinho aí para iniciarmos aqui, né, da sua trajetória, como que começou esse envolvimento seu com o setor cooperativismo e o que fez você hoje estar aí dedicando, né, praticamente a sua vida de forma integral a esse setor tão importante. Tudo bem, eu até 1999 eu não sabia nada de cooperativismo. O mais próximo que eu conheci do cooperativismo é que onde é hoje o nosso prédio da OCB Goiás, tinha um prédio menor e deu um problema lá no reboco, e um dos gestores da OCB era meu amigo, e eu tinha uma empresa de construção civil, me chamou lá para corrigir esse problema do reboco que estava caindo. Então, o mais próximo que eu tinha chegado perto do cooperativismo. Mas calhou que nós formamos a engenharia em 1984, eu e uma turma de amigos, e continuamos amigos, né? Na parte social, aniversário, casamento, depois aniversário de menino, viagens. E um dia, numa dessas festas, um amigo nosso falou: olha, a gente mantém essa amizade,
mas nunca fez algo assim em conjunto de bom para a sociedade. E tinha já um início de um projeto de cooperativa de crédito lá no Clube de Engenharia, que tinha começado através do presidente, o Bruno, mas não foi para frente. Ele falou, vamos pegar nossa turma, vamos pegar, juntar essa energia que a gente tem para fazer festa e para viajar e vamos fazer vamos voltar a essa cooperativa e juntamos, né? E fomos revivendo esse projeto e acabamos por montar realmente uma cooperativa de crédito, que hoje é a Ingecred, é uma das maiores cooperativas de Goiás. E foi aí a gente meio sem saber direito o que era uma cooperativa, muito menos que uma cooperativa financeira, né? E começamos, mas engenheiro tem essa facilidade de ter essa visão muito racional. Contratamos 2 pessoas e essa cooperativa veio crescendo. No começo eu não me envolvia muito, porque eu ainda estava no Estado, na então Secretaria da Fazenda, mas a partir de um certo ponto eu fui chamado para ser vice-presidente, de vice-presidente eu fui presidente, e sem mais nem menos alguém falou assim, vai ter eleição lá na OCB, e nós vamos te indicar vice-presidente. Né? Acho que foi a segunda vez que eu entrei na OCB, e eu aceitei. E aí, na época, era o Joaquim Guilherme, que era o presidente, né, da OCB, e ele fez o primeiro mandato, não quis concorrer à eleição, falou, já estou aqui mesmo, eu vou ficar aqui, eu vou só mudar de cadeira. E resolvi, então, enfrentar esse desafio, e realmente, desde que eu estava na Ingecred, eu vim gostando muito, né, dessa filosofia. E quando eu entrei na OCB, a coisa ampliou, porque eu estava só no ciclo do cooperativismo de crédito. E quando cheguei lá, ampliou para o agronegócio, para a saúde, para o transporte. Então a visão e o conhecimento e o gosto cresceu muito. Então é por aí que veio construindo. Começou assim, de uma coisa de amigos de faculdade, e acabou, como você diz, virando assim, a minha principal ocupação hoje, porque eu já não estou mais, já estou aposentado lá da secretaria, a minha empresa de engenharia eu também resolvi não parar com as obras, então eu sou hoje cooperativista full time. Perfeito. Doutor Luiz, e assim, até para a gente conceituar, para a turma que está assistindo aqui o nosso programa, a cooperativa, ela é o quê? Ela nasce da junção das pessoas que têm um propósito em comum. Como que eu posso... Por exemplo, eu estou lá em Hidrolândia e quero montar a cooperativa da Jabuticaba. Como é que eu posso qualificar e classificar o negócio como cooperativa? Essa pergunta sua é interessante, porque não basta você falar, vou montar uma cooperativa. Você precisa de 2 requisitos básicos para montar uma cooperativa. Primeiro, as pessoas têm que querer montar um empreendimento, que é um negócio, é uma empresa. Perfeito. Né? CNPJ, tem que dar resultado, tem que ser bem administrado. Então, precisa querer, e querer fazer isso em conjunto. E o segundo é ter viabilidade. Não adianta eu falar, eu quero fazer uma cooperativa de produtor de leite onde não tem uma cadeia leiteira. Não funciona. Então, primeiro precisa querer ter o produto, né, para poder produzir em cima daquele produto, montar uma empresa em cima daquele produto, industrializar aquilo, ou então vender de forma agregada, e também ter viabilidade, tem que fazer conta e tem que dar resultado no final do dia. Então, nós estávamos falando de Jabuticaba aqui, né? Uhum. Se ali, todos os produtores que tem ali acharem que é importante para eles montarem, para ganhar escala, para agregar valor, para ganhar mercado, e fizerem as contas, dar resultado, aí sim pode-se escolher um modelo cooperativo, porque agrega todo mundo, não fica ninguém de fora, né? Por exemplo, porque eu mesmo, eu nunca seria, eu me considero um banqueiro hoje, sou dono de um banco cooperativo. Eu sem capital, eu seria dono de banco algum dia? Nunca. Mas na hora que juntou muita gente, com um pouquinho meu, um pouquinho do outro, forma-se um banco, e um banco grande, né? A gente não gosta mais de banco, vamos dizer, uma instituição financeira de 4,5 bilhões de reais. E começou lá com o nosso dinheirinho lá, R$2 mil para cada um entrar e tal. Então, assim, precisa ter vontade, mas tem que ter viabilidade também. Ô, Luiz Alberto, e como você colocou, né, e isso aqui é importante, né, para esse
produtor que está nos assistindo, a pessoa que está aqui com a sua audiência, de que a cooperativa é de fato uma empresa, né? Não adianta o cara querer, como você disse aqui, né? Montar uma empresa de qualquer jeito, né? Os amadores ficam pelo caminho, né, Luiz Alberto? E com certeza esse produtor precisa procurar bons profissionais, fazer um plano de negócio, né? Fazer um estudo de mercado. E hoje vocês, através da OCB, doutor Luiz Alberto, vocês dão hoje essa assessoria, esse grupo, por exemplo, de produtores que tem esse desejo de formatar uma cooperativa, de estudar, de ver a viabilidade disso. Hoje vocês, a OCB, dão essa assessoria para essa turma? É muito interessante essa pergunta sua, porque no passado, quando começaram as primeiras cooperativas, começaram mais na área rural, vocês têm notícia de várias cooperativas que não foram para frente, né? Que quebraram, isso até chegou a dar uma imagem ruim. Por quê? Porque eram produtores que juntavam e não tinha qualificação. Tinha qualificação para produzir, mas não tinha para gerir uma empresa, né? Como uma cooperativa. Então, interessante as pessoas saberem colocar quem produz para produzir, quem administra para administrar. E o sistema cooperativo ganhou um grande reforço no lado da profissionalização e do crescimento. Eu reputo com a criação do SESCOP. O SESCOP é o nosso S. Como tem o SENAC, SENAI, SESI, SEBRAE, nós temos o S do cooperativismo, que é o SESCOP, que é o serviço de aprendizagem no cooperativismo, cujos recursos são exatamente para dar formação profissional para dirigentes e colaboradores. Então, a partir do advento do SESCOP, as cooperativas começaram a ser mais bem administradas, começaram a entender o sentido de governança e aí se profissionalizaram. Você vê as cooperativas de crédito, se você não tiver governança, o Banco Central não deixa você abrir, ou então fecha logo no segundo. E você vê hoje as cooperativas do agro, né? Nós estávamos falando aqui comigo, foi eleita a melhor empresa do agro, não só a melhor cooperativa, a melhor empresa do agro. Exatamente, porque além dos números, dos índices, do balanço, ela tem governança profissionalizada. Perfeito, doutor Luiz. Então, resumindo, para a turma que está assistindo, que, por exemplo, que está numa região que tem uma bacia interessante de algum produto, então ele pode juntar lá 3, 4, 5 produtores, abrir um CNPJ, todo mundo como sócio, obviamente seguindo um preceito aí de contabilidade e governança fiscal, montar essa empresa com objetivo comum e todo mundo partilhar lucros e resultados. Mas não são só 4 ou 5, tem um número mínimo, viu? Na verdade, são 20 pessoas. 20 pessoas. Para montar, ou então de 7 se for uma cooperativa de trabalho. Então precisa ter esse número mínimo e aí sim, monta-se, tem que ter uma produção de alguma coisa, tem que ou produzir leite ou produzir soja, né? Precisa ter o produto ali. E assim, aí nos procurar na OCB para a gente dar toda a orientação de como que se faz uma assembleia de constituição, de como se faz um estatuto, como é que se faz assembleias ordinárias, prestação de contas, e a gente está lá, uma das nossas funções é orientar nessa formatação aí. Olha, você que está nos assistindo, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, mas eu quero que você entenda que o objetivo do nosso episódio hoje é trazer para você mais uma ferramenta de possibilidade para facilitar a sua vida justamente numa das partes que é a mais complicada do produtor rural, né, Pedro? Que é a parte de comercialização. Então você que é produtor que está nos assistindo, que está aí sofrendo, né? Às vezes você tira leite ou produz alguma fruta, algum outro produto, ou seja, na área da avicultura, e às vezes você sozinho está sofrendo e às vezes você tem seu vizinho, seu companheiro que produz a mesma coisa que vocês, né? E quando a gente une os esforços, as coisas vão ficando mais fácil. Mas dá tempo só de você recarregar a xícara com café, beber mais um gole de água, que nós já voltamos logo para falar mais aqui sobre cooperativismo. Olha, já voltamos aqui para o nosso segundo bloco do nosso episódio do podcast Goiás Agro. Hoje o assunto aqui é cooperativismo, recebendo aqui o Dr. Luiz Alberto, que é presidente da OCB Goiás, né, que tem aí trabalhado toda essa parte de assessoria, de ensino, de capacitação, né, junto às cooperativas de Goiás. Já falamos um pouco aqui daquilo
que a OCB tem feito. Mas nós voltamos aqui nesse segundo bloco, doutor Luiz Alberto. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma dúvida que a gente sempre encontra também por aí, né, Pedro? Que é qual a principal diferença da cooperativa com as associações? Né? Porque a gente, lá na ponta, lá na zona rural, a gente normalmente tem visto isso. Algumas associações, né, cooperativas também em alguns lugares. Qual que é a principal diferença em relação a isso, doutor Luiz? A diferença é básica. Uma associação não tem finalidade econômica. Então você faz uma associação de bairro, associação de jogadores lá do Jardim Tiradentes, associação de jogador de truco. Tem sempre uma função, mas uma função não é vender nada, não é comercializar nada. Às vezes até comercializa, mas não é de forma correta. Você não tira uma nota fiscal de uma associação para poder faturar umas vezes. Agora, e a cooperativa não. A cooperativa tem finalidade econômica. Como nós já falamos aqui, é uma empresa. Só que ela tem regras diferentes. Como tem regra diferente o MEI, a empresa individual, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a cooperativa também tem suas regras. Mas é uma empresa que visa ter renda, né? E agora as regras é que a renda de uma cooperativa, ela volta para os cooperados. Diferente da renda de uma empresa privada, que só o lucro mesmo fica ali na mão dos donos. No caso da cooperativa, volta na mão para todo mundo, porque todo mundo é dono. Todo mundo ganha igual? Não. Aquele que produziu mais, entregou mais produto, ou aquele que deixou mais dinheiro na cooperativa de crédito, esse recebe mais, é proporcional. Mas todo mundo recebe um pedaço. E a grande virtude de todo mundo receber um pouco é porque o recurso fica diluído. Então o recurso fica por ali mesmo, ele não sai da cidade. Porque se pega assim, um banco, vamos pegar um desses bancões aí, tá, contrata fornecedor, contrata funcionários aqui, tudo bem. Mas a hora que apura ali o grosso mesmo, aquele dinheiro vai para onde, vocês acham? Vai lá para Paulista, vai para Londres, Hong Kong, Bolsa de Valores. Não fica aqui. Agora, nas cooperativas, fica tudo aqui. Então, aquele dinheiro retroalimenta. Você vê, Rio Verde hoje é o que é, muito graças ao pioneirismo da Comigo. E atrás da Comigo vieram outras grandes empresas. Você tem uma ideia da cooperativa de crédito, eu tenho um número lá, que em 2024, todos os bancos em Goiânia e Aparecida lucraram 3,5 bilhões de reais, 3 bilhões e meio. Se fossem tudo cooperativa, esse 3,5 bilhões ficaria aqui em Goiás. Imagina esse dinheiro aqui, ó. O orçamento de Goiânia é 9 bi. Então já pensou tanto de movimentação, quanto que a concessionária ia vender mais caminhonete, o material de construção ia vender mais. Então esse é o grande segredo da cooperativa. O dinheiro fica diluído, e se fica diluído, ele fica na própria localidade. Boa, doutor Luiz. E o Rafael também pontuou um ponto importante, né? Que pontuou um ponto, né? Você ficou boa. O produtor, às vezes, ele fica muito apaixonado na produção, né? E o produtor brasileiro tem essa característica de ser muito bom da porteira para dentro, né? Mas a hora que a gente precisa vender, né? Principalmente produtos de HF, de leite, né? Porque diferente da soja, do boi, né? A horta, a fruta, o produtor ele precisa abrir o mercado, ele precisa ir lá e vender. E a cooperativa vai trazer para ele esse esforço, né? E a gente tem muitos exemplos, né? Por exemplo, como a Complain lá em Morrinhos, né? Que também mudou a região ali completamente, né? Morrinhos, Piracanjuba. E pensando nesse aspecto da comercialização, pelo panorama que o senhor tem acompanhado, qual o senhor acha que hoje são os principais desafios que as cooperativas enfrentam aqui no nosso estado? Eu acho que essa questão do mercado é um desafio. Você vê, mercado internacional mesmo, poucas cooperativas acessaram. Verdade, né? Nós temos que abrir, a gente vai nessas missões aí do governo. Eu fui na China, fui na Índia, levei algumas cooperativas na Índia do agronegócio, e lá eles já já conheceram o nanofertilizante lá da maior cooperativa que tem na Índia, que é a IFCO, e já trouxeram esse nanofertilizante, já estão tabulando negociações para vender para lá, para vender para a Arábia Saudita. Temos o problema ainda do porto aqui, que nós ficamos longe do porto, e isso é um custo adicional. Então ainda nós precisamos abrir esse mercado internacional. As cooperativas precisam trabalhar mais com a inovação também. A gente tem feito um esforço muito grande de levá-las
a sensibilizar pelo o tema da inovação, além das questões normais que é do agronegócio, que são as questões da chuva, do sol, dos preços internacionais, né, da volatilidade. Agora tem o tarifaço aí, ou seja, isso aí são questões normais. Fora disso, eu vejo ainda que nós precisamos organizar essas cooperativas menores, mas que produzem um produto que é muito, que o exterior gosta muito de produtos que vêm da agricultura familiar, os orgânicos, né? A gente vê que eles têm muito interesse. Agora a gente precisa juntar eles nessas agroindústrias que você estava falando aqui, presidente Rafael, que eu gostei demais dessa ideia, para eles que possam produzir e a gente ajudá-las junto com a Apex e levar esse produto para fora daqui, né? E poder aumentar a renda desse pessoal. Olha, e você, produtor que está nos assistindo, você já percebeu, né, que a gente está falando muito aqui, né, da parte de comercialização, né, e é claro, né, doutor Isabel, que quanto maior a escala de produção de produtos, mais mercados vão se abrir, né, porque os mercados têm demandas gigantescas, né, e para você lá com sua produção pequena lá ter acesso a esse mercado, é mais complexo. Agora, quando você junta uma grande produção, né, aí de uma turma maior, você consegue ter mais acesso, você consegue ter mais força na comercialização. Mas eu queria fazer outra pergunta aqui, doutor Luiz Alberto, senhor, para justamente esclarecer para esse telespectador que está aqui nos acompanhando, seja aqui na TBC, seja nas redes sociais, no canal do YouTube, enfim. Às vezes ele está lá e está querendo tomar essa decisão. Eu vou abrir uma empresa individual, vou abrir com sócio, ou vou mobilizar aqui para a gente montar uma cooperativa. Quais que é as vantagens que a cooperativa tem em relação a uma empresa comum? Tem incentivo fiscal? Tem algum outro benefício que a cooperativa tem em relação a essas outras empresas comuns que temos por aí? Eu não vejo assim, saída para o pequeno produtor sair daquela zona de subsistência se não for via cooperativa. Como você mesmo disse, uma pequena produção, ele é praticamente extorquido no mercado, que não vai pagar preço nenhum para ele. Então ele precisa, primeiro, se unir a outros para ter uma escala maior e aí obter preços maiores, melhores. Além disso, custos menores, porque quando você se junta com outros numa cooperativa, os custos ficam diluídos, né, de todos num único local. A cooperativa que vai ter os custos de administrar, né, vendas, compras, departamento pessoal, fiscal, tudo isso. Além da assistência técnica que a cooperativa dá também de forma geral. Ele não precisa, às vezes, ele mesmo ter um veterinário ou um agrônomo. E a cooperativa fornece para vários, né? E quando ele precisa, ele usa. Ou muitas vezes a cooperativa tem um trator que serve a 10, 20 produtores. Então, esse ganho de escala é fundamental. Você tem uma ideia. Hoje, mais de 50% da produção do agropecuário passa por uma cooperativa. E dessa produção, 80% são pequenos produtores. A saída do pequeno produtor se unir em cooperativa. Agora precisa ter fidelidade com a cooperativa. Não pode ser igual aquele produtor de leite, que a cooperativa está pagando R$3,50 e está lá. Aí chega a empresa privada lá de ensino, eu pago R$3,51. Ele deixa de mandar para a cooperativa dele, manda para o laticínio. Aí ele não fortalece a cooperativa dele. Aí se a cooperativa dele parar de existir, a hora que a cooperativa parar de existir, o laticínio vai lá e paga R$3,10 para ele. Pisa no pescoço. Pisa no pescoço. Então precisa fortalecer. A cooperativa estando forte, o produtor também está forte. Mas a saída realmente é essa, porque você ganha escala. As cooperativas muitas vezes agregam valor, industrializam o seu produto. Quando um tirador de leite, ele vai transformar aquele produto dele em queijo. Se ele for sozinho, ele vai vender aquele queijo aonde? Lá na beira da estrada, não é? Fora a adequação da agroindústria, né? Para poder processar esse queijo. Agora, quando ele tem uma cooperativa, o queijo dele vai para a gôndola do supermercado. Nós temos um exemplo prático ali, a cooperativa do Cará ali, você conhece, Rafael? Bela Vista, né? De Bela Vista. Cada um fazia sua farinha, seu polvilho, põe num saquinho sem rota e ia lá para a beira da rodovia, né? Agora eles vendem para o supermercado. Por quê? Porque tem poder de agregação. Então
tem que se unir cooperativas e cobrar também da cooperativa seriedade na administração da empresa. Hein, Luiz? Então, eu acho que talvez passe também por um pouco de mudança cultural, né? Do produtor de ter essa reunião de todo mundo para poder agregar valor e vender mais caro. Porque o movimento de cooperativas veio muito influenciado pelo Rio Grande do Sul, ali pela região sul do país, né? Que também trouxe esse costume da Europa. Isso. Então, veio junto com o pessoal do Sul e foi crescendo, né? Pro Brasil, né? E hoje a gente tem grandes referências aqui em Goiás, como a Comigo, a Complain. Quais os outros exemplos de sucesso que a gente pode citar que o senhor acompanha aí? Nós temos a Coapil de Piracanjuba, a Cooperbelgo de Bela Vista, a Comiva de Mineiros, a Agrovale de Quirinópolis, né? É porque a Comigo tá assim, vamos dizer, tá lá no... Tá destoa demais, né? Eu Tá tava lá em cima. vendo a Comigo, ela é a quarta maior cooperativa do Brasil, né? Pois Perde é. pra Coamo e pra É outros aquela, duas, né? a Lar, algumas lá do sul, ele é gigante. É gigante, né? E a Comigo todo ano tem o evento também famoso, né? Tecno Show aí, que Pois é, então, já acho que só perde para aquele de Ribeirão Preto, um AgriShow, né? Ou pelo menos rivaliza ali, né? Em mas eu termos fiquei de... sabendo que vai vir uma grande aí, né, Rafael? Ah? Vai vir um evento grande aí, né? Com certeza. Vocês estão fazendo lá? Ô, doutor Luiz Alberto, mas o que eu queria aqui, realmente, que ficasse isso de forma muito clara para aquelas pessoas que estão nos assistindo, produtores, que o Pedro colocou bem aqui, né? Nós temos que trabalhar uma mudança até cultural na cabeça desses produtores. Mas o produtor que está nos assistindo aqui, ele já percebeu que ele ganhando... quando você tem uma produção em larga escala, você tem mais força de negociação, né, da comercialização. Você juntando uma turma também maior para comprar insumos, por exemplo, né, Luiz? Você também tem um poder a mais de negociação. Como a gente colocou aqui, a parte da industrialização, né, também... esse pequeno produtor não tem condição, para ele é inviável montar às vezes uma agroindústria lá para poder processar essa produção dele. Agora, junto com a produção maior, já fica mais fácil. Então, vocês estão vendo aqui que, de fato, a cooperativa resolve muitos problemas que você, produtor, tem. Então, você precisa buscar mais conhecimento sobre isso, né? Já citamos aqui vários exemplos de sucesso, né, que a gente tem aqui em Goiás. Você citou bem a cooperativa do Cará, né, produtores ali de mandiocas que cada um produzia ali a sua mandioca, a sua farinha, e hoje viraram realmente uma grande empresa, né, vários supermercados, você já tem o produto deles lá. Então, de fato, a cooperativa é uma saída, mas nós vamos aqui para um intervalo rápido, né, Pedro? Que Bora. aqui é VaptVupt, e nós voltamos aí para o nosso terceiro e último bloco, falando um pouco mais sobre o cooperativismo em Goiás e sobre como isso pode ser a solução aí para os seus problemas. E aí, já pegou seu cafezinho, seu pão de queijo? Bora pro terceiro bloco aqui pra gente falar mais sobre cooperativismo no agronegócio aqui em Goiás, né? Expandindo pelo mundo. E a gente tava falando sobre a questão cultural, que às vezes o próprio produtor não enxerga. Talvez, doutor Luiz, o senhor que tem experiência aí no mercado, será que o produtor ele tem medo de perder a autonomia de mercado, de ficar refém da cooperativa? Porque o negócio é que ele é sócio. Ou isso não faz sentido? Não faz. É uma das questões que a gente trabalha muito no cooperativismo. É porque para montar, você está participando da cooperativa, o ingrediente principal é ter confiança. Você tem que ter confiança na cooperativa. E às vezes as pessoas ainda, esse nome cooperativa ainda parece coisa assim de amador, de alguns produtores rurais que juntam ali, ninguém sabe administrar direito, não dá certo, para. Ou às vezes dá aquela sensação de ninguém é dono de nada. Ou então porque eu não mando, é cultural. Então nós temos que tentar mostrar isso, que as cooperativas hoje são profissionais, são bem administradas. Se não fosse isso, você não teria o sucesso das cooperativas de crédito que são reguladas pelo Banco Central. As cooperativas de saúde são reguladas pela ANS. Infelizmente, não tem uma regulação para as cooperativas do agro. Eu até gostaria, porque forçaria uma profissionalização, forçaria algumas cooperativas que existem, como associação ou mesmo como cooperativas que não procuram
ter uma assistência da organização das cooperativas, não procura o Sescop para se aperfeiçoar. Então, eu acho que tem do cultural mesmo, as pessoas, eu quero ser dono, é pequeno, mas é meu, né? Prefere dividir o pequenininho do que... igual aquele negócio, focinho de formiga ou rabo de elefante, né? Que tá na frente, mas nem que seja pequeno. Tem gente que é assim, que quer fazer, eu acho que o cooperativismo é aquele que mostra que a soma sempre é maior do que o resultado final é sempre maior que a soma das partes. Mas muita gente não pensa assim. Então é um desafio que nós temos ainda. Muita gente que está ouvindo aí fica, é lá aquela cooperativa lá, quem ganha só os administradores. Mas tem que saber que se você está numa cooperativa, você tem que estar lá também presente, questionando, participando das assembleias, porque você é dono também. Você não está ruim, você tira aquele, põe outro. Você acha que você administra melhor, candidato. Se os outros acharem, você vai ser o administrador. Né? Então, faz parte, é um modelo diferente e nem todos estão preparados, né, para esse tipo de modelo. Luiz Alberto, sendo curto e grosso aqui, né? Aquelas pessoas que desconfiam até da sombra, procura outra coisa para fazer, que o cooperativismo, né, não é seu lugar, né, doutor? Exatamente, porque ele não manda sozinho, ele não decide sozinho, é uma questão... É um condomínio, né? É um condomínio. O nosso assim. Presidente nacional fala que o cooperativismo é um armazém de confiança, né? Boa. Não é só um armazém de soja, de milho, não é um armazém de confiança, você tem que confiar. Mas o modelo é feito para que, se você participar, você ajuda na administração. Não é confiar com o olho fechado, né? Exatamente. Confiar, mas acompanhar também. Né? Orar e vigiar. Doutor Luiz, e uma pergunta, assim, de leigo mesmo, né? Uma cooperativa, por exemplo, ela pode captar investimentos de terceiro, por exemplo, de um fundo lá da Faria Lima, ou ela fica restrita ali ao ambiente dos cooperados mesmo, questão de crédito? Não, pode captar. Eu estava falando lá com o pessoal da Comigo, eles captaram até recursos lastreados em dólar para investir nessa fábrica ali de Palmeiras. Quem mais não pode captar fora dos seus cooperados são as cooperativas de crédito, né? Elas não podem sair no mercado captando, mas as cooperativas do agro podem captar recursos onde que elas acharam um preço mais barato, né? Um custo mais barato. Doutor Luiz Alberto, provavelmente muita gente também que já faz parte, né, de alguma cooperativa está acompanhando aqui, né, o nosso episódio, e eu queria que você mais uma vez, doutor Luiz Alberto, colocasse aqui para essa pessoa que está nos assistindo as ferramentas, né, que eles podem encontrar lá junto com vocês na OCB, porque às vezes ele faz parte de uma cooperativa, igual a gente colocou, e às vezes coisa lá não está andando muito bem, ele acha que precisa melhorar alguma coisa. Esse cooperado lá, ele pode procurar vocês vão dar esse auxílio lá para eles, como que ele faz isso, para ele poder também ajudar lá a sua cooperativa a desenvolver. Eu agradeço essa pergunta. Nós somos uma associação, uma organização, no caso da OCB, de cooperativas. Então a gente auxilia a cooperativa em si, né? E a gente tem todo um trabalho de assessoria na parte contábil, na parte fiscal, na parte de constituição das cooperativas, e temos a parte aí da capacitação e formação profissional. Então e também fazemos um papel forte na OCB de representação institucional. Nós temos uma frente parlamentar muito forte em Brasília, só perde, eu acho, que para frente do agronegócio lá, mas estão sempre juntos, porque tem muito a ver. Fez um trabalho excelente na reforma tributária. Você falou uma hora aí, eu esqueci de comentar sobre incentivo fiscal. As cooperativas não têm incentivo fiscal, mas como é um modelo diferente do tradicional, como o dono da cooperativa é o cooperado, tudo que sai do cooperado para a cooperativa não tem tributação, é o famoso ato cooperativo.
porque está saindo do dono para o dono mesmo. É mesmo a coisa, a cooperativa é a secretária dos cooperados. Contrataram uma secretária para fazer toda a parte administrativa. Nisso não tem, mas quando sai da cooperativa tem tributação, quando chega no cooperado tem tributação, é só naquele trecho, porque se tiver naquele trecho vai tributar 2 vezes. Tributa ali e tributa quando sai. Mas não tem um incentivo, só tem um modelo diferente. E aí a gente faz, a OCB faz essa representação, essa defesa, tanto a nível estadual, federal, quanto aqui. A gente tem grandes parcerias aí com o governo, do Caiado, no FCO, o governo deu um tratamento muito especial. Eu preciso reconhecer isso aqui. O governo do Caiado, sempre lá no FCO, para as cooperativas a regra é diferente. Então tem nos ajudado mesmo. Tem muita parceria lá com o César Moura, com as cooperativas de reciclagem, de costureira, o Joelzinho, o Pedro agora, e vamos ter com você brevemente lá nesse projeto. De forma indireta a gente já tinha, né, Luiz Alberto? A gente falou aqui um pouco do PA Leite, né, que atendeu aí as cooperativas, enfim. É verdade, eu até por desconhecimento meu, eu não sabia que era matéria que operacionalizava mesmo essa parceria. Então, nós temos essa função também. O cooperado, basicamente, a gente tem alguma coisa que a gente faz nos eventos mais sociais, de caráter social, de interesse pela comunidade. A gente atua e alguma coisa também no SESCOP. Mas o foco principal nosso é nas cooperativas e nos colaboradores das cooperativas, né? E aí as cooperativas tomam conta dos seus cooperados. Doutor Luiz Alberto, e essa cooperativa que ainda não é ligada lá a vocês lá, o que eles precisam fazer para poder se regularizar lá, para ter toda essa assessoria lá com vocês? Vocês estão recebendo novas cooperativas lá? Como que tem sido isso lá também? Isso é um trabalho que a gente faz. Tem muita boa cooperativa aí, estruturadas, que ainda não está no sistema, e a gente poderia ajudá-las, né, mais ainda, inclusive com redução de custos. Muitos programas educacionais a gente pode fazer lá pelo SESCOP. É só nos procurar, procurar o nosso contato lá no nosso site, goiascooperativo.cop.br. Nós temos lá uma equipe para atender e para dar toda a assessoria que eles precisarem. Perfeito. Doutor Luiz, uma pergunta que eu acho que deve ser comum aí, o pessoal deve acabar escutando, não sei se é um mito ou não, mas acho que é bom porque a gente esclarece aqui. Por exemplo, vamos supor que a cooperativa fechou no negativo esse ano, deu prejuízo, pode acontecer, obviamente. Esse prejuízo é repartido entre os cooperados? Como é que fica essa questão? Porque o lucro também é dividido. O prejuízo também, como é que é essa relação aí? Essa pergunta é boa e talvez explique um pouco, às vezes, o medo, mas não é um medo muito grande de se acontecer. Porque se você estiver acompanhando a cooperativa, você sabe quando ela está sendo bem administrada, quando está bem. Mas, como você diz, o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Ele participa do resultado, e se tiver algum ano ruim e precisar cotizar também o resultado negativo, ele terá que participar. Mas isso ocorre muito pouco, sabe por quê? Porque as cooperativas têm o fundo de reserva. Então, todo ano, do resultado da cooperativa, ela retira um pouco para remunerar o capital. É aquele dinheiro que o cooperado pôs lá para entrar na cooperativa. Porque é uma sociedade, então tem que pôr um dinheiro ou um saco de soja, alguma coisa, menos ou mais, todo mundo contribui. E esse capital, então, é remunerado. Então, tira daquele resultado um pouco, remunera. O segundo, vai um percentual para o fundo de reserva, exatamente para absorver algum ano ruim. Então, em vez de cotizar com os cooperados, vale, não, nosso fundo de reserva vai tirar daqui, e ele é feito para isso, cobriu. Então, eu vejo muito pouco, né, acontecer esse rateio, mas é possível. Por isso que a gente fala que precisa ser bem administrado. Porque também, se ele fosse sozinho, desse prejuízo, é pior que ele ia arcar sozinho com prejuízo, né? Nesse caso, se tiver que ratear,
tem muita gente que para ratear também. É do negócio. Mas eu acho que como o senhor pontuou, eu não me recordo. Você recorda, Rafael, de alguma cooperativa que realmente quebrou e que o sócio precisou injetar dinheiro? É aquilo que a gente sempre fala, né, Pedro? Quando une as pessoas, a possibilidade disso dar errado é muito pequena, a não ser que aconteça alguma catástrofe, né, doutor Luiz Alberto? Alguma coisa nesse sentido. Mas Cisne negro, né? Sabe o que está acontecendo muito hoje? É o seguinte, às vezes uma cooperativa que está numa situação pior, uma cooperativa sadia vem e incorpora aquela cooperativa, saneia o problema dela, não dá problema para os cooperados e traz junto com o que a gente chama de fusão. Isso ocorre muito no ramo crédito. Quando vê que uma cooperativa não está tendo viabilidade, porque o capital é pouco, vem uma consolidada e absorve aquela cooperativa. Então o próprio sistema ele já faz esse saneamento para não ter um problema para os cooperados. Doutor Luiz Alberto, e para a gente caminhar já para encerrarmos aqui, né? O papo tá bom, mas o tempo nosso aqui, infelizmente, é curto. E você que chegou agora, se perdeu alguma coisa, depois vai estar tudo lá no nosso canal do YouTube, então não precisa preocupar, não precisa entrar em desespero, né, Pedro? Depois vai estar tudo lá. Não. Tá nas redes aí. As informações vão estar todas lá. Mas para a gente caminhar para encerrar, doutor Luiz Alberto, queria que o senhor respondesse também em relação ao cenário atual. Ainda tem espaço para novas cooperativas? O mercado está saturado? O senhor disse que tem participado em muito de missões internacionais, em contato, né, com embaixadas, enfim, com o pessoal também, lógico, do mercado interno aqui. Ainda há uma demanda grande, há uma oportunidade ainda realmente para o setor avançar mais e para novas cooperativas nascerem? Muito. As pessoas hoje, elas procuram, além de ter um negócio próprio, ter um negócio que tenha propósito. E o cooperativismo, embora ele procure ter resultado, o maior propósito são as pessoas, é melhorar a vida das pessoas e das comunidades. Então, principalmente essa nova geração gosta muito desse conceito do compartilhamento, né? De não ser dono sozinho, até para usar as coisas hoje, ele não quer muito... A uberização, né? A uberização. Coisas, né? Então, pega muito bem no cooperativismo. Então, a gente que talvez ainda não saiba transmitir esse conceito, esse propósito, porque as cooperativas têm uma preocupação muito grande com os cooperados, tem um tratamento muito próximo com os cooperados, atende o cooperado em situações de dificuldade. Na pandemia, por exemplo, os bancos todos recuaram, as cooperativas de crédito abriram as portas para os cooperados e atenderam os cooperados, né? Então, assim, tem uma diferença fundamental. E como tem muita população que não quer mais ficar com emprego, não quer ter emprego fixo, não quer trabalhar para o governo, esse negócio, podem se unir. Eu até estimulo as pessoas a se unirem, e pode ser qualquer coisa. Se tem lá no seu bairro lá pessoas que fazem esse trabalho aí, manicure, pedicure, maquiagem, por que não junta tudo isso aí? Não precisa nem ter um espaço físico, faz uma plataforma, né, e chama na plataforma, e é uma cooperativa de prestação de serviço. Ou uma cooperativa que mudou a vida aí de mulheres mais idosas foi a Bordana, não sei se vocês conhecem. A Bordana é uma cooperativa de bordadeiras. A Selma teve a sensibilidade de pegar essas mulheres que já não tinham mercado de trabalho, que não tinha como ter emprego fixo, porque tinha que cuidar de neto, ou que estava com problemas até de depressão, e fez uma cooperativa de bordadeiras. Essas cooperativas vão lá, borda na casa delas, ou borda lá na cooperativa, depois fazem exposições, já expuseram lá no Palácio das Esmeraldas, em vários locais, e resolveu o problema das pessoas, até social, e deu renda para essas pessoas que não teriam. Então, se tiver uma habilidade, ou se souber fazer bolo, ou fazer doce, junta todo mundo na cooperativa, porque uma coisa é aquilo que nós falamos, fazer o seu bolo e ficar esperando o vizinho lá comprar seu bolo. Outra coisa é pegar aquele bolo e levar lá para o seu mercado e vender. Então, tem muito campo em todas as áreas. Hoje, cooperativas habitacionais, prédios excelentes aí de cooperativa habitacional. Acabei de
de sair de uma cooperativa, sair assim, terminou o prédio, todas as áreas a gente tem cooperativas atuando. Então, quem for bom de juntar com as pessoas, não pode ser individualista, né? For bom aceitar opiniões, aceitar divergências, né? Porque é aquele lema, né? Cooperar é sempre melhor do que competir. Doutor Luiz Alberto, eu queria aqui para a gente encerrar o programa, né, Pedro? Falar diretamente com você que está nos assistindo, que é produtor rural, que você leve essa reflexão. Ninguém é bom em tudo. Todo mundo tem uma área da vida que você é melhor naquilo. Então eu queria falar diretamente com você que é produtor, que às vezes você se especializou, é um bom administrador, né? Um cara que tem facilidade com tecnologia, né, Pedro? E às vezes você tá vendo seu vizinho aí que às vezes é um bom produtor, mas o cara tem dificuldade nessa parte, comercializar, nessa parte de administrar. Então o que o doutor Luiz Alberto colocou aqui, cooperativa você também pode dar oportunidade para essas pessoas ter essa ajuda, né? Então você aí que é um produtor bom, né? E às vezes você é um bom administrador, mas na parte de produzir você não tá indo bem, né? E o seu vizinho tá produzindo bem, mas não sabe administrar. Então junta lá o que ele é bom para fazer com a sua área de atuação, né? E formem aí uma cooperativa que todo mundo vai ser ajudado, cada um vai complementar aí as deficiências que cada um tem. Então, obrigado mesmo, doutor Luiz Alberto, pela sua presença aqui no podcast Goiás Agro, e claro, sempre aqui no encerramento a gente abre o espaço aqui, né, para o senhor deixar aí também as redes sociais, tanto lá da OCB como sua também pessoalmente, para o pessoal acompanhar aí mais do trabalho de vocês. A minha palavra aqui primeiro é de agradecimento a você, Rafael, pelo convite, ao Pedro. Não conheci o Pedro ainda, de quebra ainda fiz um novo amigo aqui, né, as meninas aí, assessoria de comunicação. E dizer que é uma felicidade muito grande pro sistema OCB ser reconhecido, né? E ser convidado a participar desse programa de vocês, do podcast. Quero assistir. E também pedir, convidar as pessoas a nos seguirem. A palavra-chave aí é Goiás Cooperativo. goiascooperativo.com.br, o nosso Instagram, acho que é isso também. Né? O meu particular é Luiz Alberto Coop, Luiz Alberto de Coop, de cooperativas, e dizer que é um prazer falar de cooperativismo num estado como Goiás, que tem um cooperativismo forte, que tem aí quase 12% do PIB, né, produzido por cooperativas. Nós temos 70 bilhões de ativos na mão das cooperativas. Isso significa que as cooperativas administram entre recursos financeiros e bens dos cooperados 70 bilhões. Isso dá 21% do PIB. Aí volta aquela história, é a confiança que vai adquirindo, né? E o nosso trabalho é realmente continuar fortalecendo esse modelo e para que também seja uma opção viável para as pessoas empreenderem. Pedro, obrigado pela companhia mais uma vez. E claro, deixa aí as redes sociais aí, né, para a turma seguir lá as suas redes sociais, as nossas lá também, né? Tamo junto. Segue aí, gente. @podcast Goiás Agro. Segue a gente. O meu @por Pedro Maia. Olha, e também segue lá, né, o nosso Instagram também da Emater Goiás, para você ver também um pouco do nosso trabalho lá, @Emater Goiás. Né, também segue lá, claro, sempre, né, o Instagram aí do nosso governo de Goiás, para você ver tudo aquilo que tem acontecido, e também as minhas redes sociais pessoais, Rafael Gouveia Oficial. E a cada domingo, a cada semana, um novo episódio, um novo programa aqui, trazendo informações, falando do agronegócio do Brasil, de Goiás, e sempre trazendo aqui esclarecimentos importantes. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e continue aí nos acompanhando.